Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Verso 82. Nidra kalpita desha kala vishaya Nyatra disarvam yatha Mechatadvadihapi jagrati jagate Swajnanakaryattvataha Yasmadevamidam sharira karana Pranahamadhyapyasate Tasmat tattvamasi prashantamamalam Brahmadvayan yatparam. Na última classe, concluímos este shloka número 82. E com este shloka, a parte do ensinamento está completa, abrangendo os 10 tópicos que apontei. As respostas para as 7 perguntas do aluno foram dadas primeiro. Em seguida, houve 3 aprofundamentos tratando de Tvam Padartha, Tad Padartha e Asi Padartha. Com esses 10 tópicos, o ensinamento principal do Vedanta está completo. Esta é a essência de todas as Upanishads. E esse é o conhecimento que proporcionará a libertação. Portanto, a busca por esse conhecimento, chamada de Jnana Yoga, é a sadhana primordial. E todo buscador espiritual precisa chegar a esse Jnana Yoga em algum momento. Se, no entanto, um buscador espiritual sentir que ainda não está pronto para isso, ele certamente pode preparar-se para o Jnana Yoga, praticando Karma Yoga, Upasana Yoga, Bhakti e cultivando valores, Sadgunaha. Todos esses tópicos são abordados de forma abrangente na Bhagavad Gita. Portanto, um buscador espiritual iniciante pode concentrar-se na Gita, estudando toda a Bhagavad Gita repetidamente, e praticando as sadhanas de Karma Yoga e Upasana Yoga. Bhakti também pode ser utilizada para adquirir as qualificações necessárias. Mas em vez de praticar Artha Bhakti ou Artharthi Bhakti, que visam a propósitos mundanos, o buscador espiritual pode concentrar-se em Jignasu Bhakti, no qual ele ou ela pede por Sadhana Chatushtaya Sampatti. Tadatmani niratiya upanishatsu dharmaste maya santu, te maya santu. Ó Senhor, aumenta minha sadhana chatushtaya sampatti, que eu me torne apto para Jnana Yoga, que eu desenvolva interesse pelo estudo do Vedanta. Se essa abordagem for seguida por algum tempo, certamente surgirá o desejo pelo estudo do Vedanta, e Bhagavan também proporcionará oportunidades. Então a pessoa poderá ingressar no Jnana Yoga com a ajuda e orientação de um guru. E o próprio Jnana Yoga consiste em 3 exercícios, na forma de Shravanam, Mananam e Nididhyasanam. Shravanam é o estudo consistente e sistemático das escrituras do Vedanta. Algumas delas são geralmente escolhidas pelo guru, em uma ordem específica. E o estudo sistemático das escrituras, por um certo período e sob orientação de um acharya competente, ajudará a pessoa a assimilar o conhecimento de todos esses 10 tópicos com extrema clareza. Adquirir conhecimento e remover a ignorância sobre si mesmo é o objetivo de Shravanam. Shravena Ajnana Nivrittihi. O segundo exercício é Mananam, que consiste na remoção de todas as dúvidas. Deve-se questionar o intelecto para saber se ele está totalmente convencido desse ensinamento, ou se ainda restam dúvidas, especialmente em relação aos 3 princípios fundamentais, Brahma Satyam, Jaganmicha, Jivo Brahmaivana-paraha. Não se deve ter dúvidas, pois um conhecimento permeado por dúvidas equivale à ignorância. Na verdade, isso pode causar problemas, não conduz à libertação. Assim, a compreensão de Brahma Satyam e Jaganmicha deve estar livre de dúvidas.
Finalmente, e o mais importante, o Mahavakyam, Jivo Brahmaivanaparaha, ou seja, Aham Brahmasmi, não devo ter nenhum pingo de dúvida. Não devo colocar Aham Brahmasmi entre aspas. Ou o meu guru diz isso, o Shastra diz isso. Não. Aham Brahmasmi deve ser o meu conhecimento, minha convicção. Devo ser capaz de assumir essa afirmação e senti-la verdadeiramente do fundo do meu coração. Isso é chamado de conhecimento livre de dúvidas. Assim, Mananam é um processo de remoção de dúvidas. Existem muitos textos vedânticos especializados na remoção de dúvidas. As dúvidas podem ser Pramana Asambhavana, ou dúvidas de interpretação, pois existem diferentes interpretações das Upanishads, como Vashishtadvaita, Dvaita, etc. Existem várias interpretações. Portanto, pode surgir uma dúvida. Será que a nossa interpretação está correta ou estamos distorcendo o sentido? Isso é chamado de Pramana Asambhavana. O Brahma Sutra, especialmente todo o primeiro capítulo, concentra-se em Pramana Asambhava Nivrittihi, remoção de dúvidas sobre a validade da fonte de conhecimento. E Shankaracharya, por meio do seu Bhashyan, remove todas as dúvidas referentes às interpretações Advaita. E as dúvidas também podem ser Prameya Asambhavana, ou dúvidas lógicas. Assim, podem surgir inúmeras dúvidas lógicas, especialmente se a pessoa possui um intelecto ativo, um intelecto racional, um intelecto que reflete no ensinamento. E o segundo capítulo do Brahma Sutra é dedicado à remoção de Prameya Asambhavana, todas as dúvidas lógicas que um intelecto comum pode levantar, ou até mesmo dúvidas e objeções específicas levantadas por outras escolas de filosofia, como Sankhya, Yoga, Nyaya e Vaisheshika, e aquelas levantadas por sistemas teológicos, como Shaiva e Vaishnava, todos esses sistemas. E Shankaracharya analisa minuciosamente e dissipa todas as possíveis dúvidas lógicas. Assim, para esclarecer nossas dúvidas, podemos precisar estudar muitos textos, ou podemos discuti-los com o Guru. De uma forma ou de outra, devemos remover as dúvidas do nosso intelecto. Não precisamos nos preocupar com o intelecto dos outros. Nosso próprio intelecto deve estar totalmente convencido. Assim, Prajna deve ser transformada em Sthira Prajna ou Sthita Prajna. Shravanam e Mananam proporcionam, dessa forma, um conhecimento livre de dúvidas. E além de Shravanam e Mananam, segue-se o terceiro exercício chamado Nididhyasanam. Este é extremamente importante, pois somente Nididhyasanam remove os bloqueios ou obstáculos entre Jnanam, o conhecimento, e Jnanaphalam, o fruto do conhecimento. O obstáculo chama-se Viparita Bhavana. Nosso processo habitual de pensamento é chamado de Viparita Bhavana. Ele é chamado de Viparitam, inverso ou contrário, porque vai contra o ensinamento vedântico que recebi. Portanto, enquanto Viparita Bhavana estiver presente, está certo, Jnanam também estará. Contudo, não conseguirei obter o Jnanaphalam de Jivan Mukti, paz e alegria. É por isso que as pessoas reclamam: tenho apenas conhecimento intelectual. É como ter água no reservatório, mas nenhuma água sair pela torneira. Isso significa que há um problema de obstrução. Assim, para passar de Jnanam para Jnanaphalam, Nididhyasanam torna-se extremamente importante. E Shankaracharya dedica mais de 150 versos no Vivekachudamani a Nididhyasanam. Como mencionei na classe anterior, o tópico de Nididhyasanam surge após o verso 252. Eu o omiti, embora seja muito importante, pois o conteúdo se tornaria extenso demais e tive de cortá-lo. Observe que o próximo verso a tratar do Jivan Mukti Phalam é o 427.
Isso demonstra que Shankaracharya considera a prática de Nididhyasana fundamental. Nididhyasana significa meditação vedântica. Deriva da raiz dhyayi, dhyayati, com o prefixo ni, nidhyayati, meditação profunda. Sua forma desiderativa é Nididhyasanam. E aqui isso é reforçado, reiterado. Portanto, essa meditação vedântica difere de Upasana. No Upasana Yoga, medito sobre Saguna Ishvara, Ishtadevata e Vishvarupa Dhyanam. É uma meditação dualista, Dvaita Dhyanam, e com atributos, Saguna Dhyanam. Ela visa preparar a mente. Já o Nididhyasana consiste em contemplar profundamente o ensinamento vedântico, pressupondo que já passamos por Shravanam e Mananam. Nididhyasana só se torna relevante após a prática de Shravana e Mananam, por um período de tempo razoável. Uso a palavra razoável porque diferentes estudantes necessitarão de durações de tempo distintas para alcançar a convicção. E alguns que jamais obterão essa convicção. Mesmo o guru fica desamparado. O guru só pode orar pelo estudante ou abençoá-lo. Por isso falo em um período de tempo razoável, até que surja a convicção intelectual em relação aos 10 tópicos, especialmente os 3 princípios fundamentais. E dentre eles, o mais importante, Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Além disso, Nididhyasana, ou meditação vedântica, não consiste na eliminação de pensamentos. A meditação yógica é Chitta Vritti Nirodha, a cessação das flutuações mentais. A meditação vedântica não é a remoção de todos os pensamentos. Podemos considerar Chitta Vritti Nirodha como um estado preliminar, a remoção de todos os outros pensamentos, para que eu possa manter apenas os pensamentos vedânticos. Então, a remoção de pensamentos não vedânticos e a contemplação deliberada do ensinamento vedântico. Brahma Satyam Jaganmitya Jivo Brahmaiva Naparaha. Brahman é a realidade, o mundo é ilusório, o indivíduo é o próprio Brahman e nada mais. E o que espero alcançar por meio desse Nididhyasana? Qual é o objetivo? O objetivo não é obter nenhum conhecimento novo. A parte do conhecimento eu já recebi. Portanto, não estou me esforçando para obter nenhum conhecimento novo, nenhuma experiência nova, nenhuma experiência mística. Nenhuma dessas é minha meta. Nem mesmo o moksha. Pois o próprio conhecimento que adquiro moksha é minha svarupam, minha natureza essencial. Não posso obter moksha, porque aquilo que já está presente não pode ser obtido separadamente. Mesmo que moksha fosse obtido como algo no tempo, seria perdido no tempo. Portanto, nunca trabalho para obter moksha no Nididhyasana. Na verdade, quero recordar o ensinamento de que moksha é minha svarupam, que eu não busque moksha. E, portanto, não se trata de obter moksha, nem de obter conhecimento, nem de obter qualquer nova experiência mística. Então, o que é? Eu disse, a remoção do padrão habitual de pensamento. Normalmente, nosso pensamento ocorre na forma de uma obsessão pelo anatma, o não eu. Antes de chegar ao Vedanta, somos obcecados pelo anatma, porque nunca soubemos o que é atma, qual é a minha verdadeira natureza. E que tipo de obsessão pelo anatma? Não pelo anatma inteiro, nem por todo o universo do anatma, anatma prapancha. Dentre isso, delimitamos uma área específica e nos identificamos profundamente com ela. Uma área cercada ou um recinto, rotulado como eu e meu. Em minhas classes regulares, uso a expressão Pancha Anatma, os 5 anatmas, para me referir a essa área delimitada. Mente, corpo, família, posses e posição social. O primeiro e mais próximo anatma é a mente,
O seguinte é o corpo. Tenho uma identificação com meu corpo e minha mente, baseada no Prarabdha, o karma que está sendo vivenciado nesta vida. Além disso, há também a identificação baseada na ignorância. Concluir que eu sou o corpo e a mente. Portanto, Samanya Abhimana baseia-se no Prarabdha, enquanto que Vishesha Abhimana baseia-se na ignorância. É uma conclusão intelectual. Essas duas formas de identificação com o não-eu, Anatma, são minhas grandes obsessões. E por meio desse complexo corpo, mente e sentidos, eu estendo meu Abhimana para minha família, pois tenho um vínculo com os pais. O corpo tem um vínculo com os irmãos. Mais tarde, o corpo se relaciona com filhos e netos. Em suma, toda a família, que é Anatma, não eu, torna-se a terceira grande obsessão. Obsessão significa algo em que pensamos constantemente, algo que ocupa nossa mente sem parar. Sempre que há tempo livre, um desses temas surge. E por meio deles, associo-me à residência onde a família está acomodada. Minha casa, meu terreno, minha propriedade, meus bens adicionais. Trata-se de proteger quaisquer posses que eu tenha. Assim, a posse é o quarto elemento em relação ao qual nutrimos Abhimana, identificação ou apego possessivo. O Abhimana leva à obsessão. Além disso, preciso manter todo esse Anatma, o que exige recursos constantes. Para isso, a fim de prover meu sustento, dedico-me a uma carreira, um meio de vida, uma profissão ou vocação. A profissão torna-se o quinto e último Abhimana. Esse é o Pancha Anatma Abhimana, uma esfera específica que ocupa minha mente quase o tempo todo. A pessoa comum deseja que esses 5 aspectos do Anatma estejam sob seu controle. Não quer apenas a propriedade, quer também estabelecer o controle sobre eles. Controlar significa que tudo, dentro dessa esfera delimitada, deve acontecer de acordo com meus critérios de raga, dvesha, atração e aversão. Tenho ideias firmes sobre o que deve acontecer e ideias ainda mais firmes sobre o que não deve acontecer. Mas, infelizmente, como indivíduos, não temos controle total sobre nenhum desses 5 elementos. Temos algum controle, sim, temos livre-arbítrio, dispomos de recursos. No entanto, esse controle nunca é absoluto, pois existem tantos fatores externos, como um vírus, sobre o qual toda a humanidade não tem qualquer controle, apesar de tantos avanços científicos. Então, quando há tal coisas que a própria humanidade não consegue controlar, o que dirá eu, como indivíduo? Há tantos fatores desconhecidos, há tantos fatores incontroláveis. Portanto, as coisas serão imprevisíveis, ou seja, podem contrariar as minhas expectativas. E muitas já estão sendo contrariadas também. Assim, a obsessão pelo Anatma, o não-eu, levará apenas à preocupação e ao medo. Dessa forma, a preocupação e o medo influenciam o nosso padrão habitual de pensamento. E como todos fazem isso, quase todo mundo concluiu que essa é a norma, que viver de forma saudável significa viver com preocupação e ansiedade constantes. Se alguém não se preocupa, os outros o acham estranho ou ficam espantados. Você não tem com que se preocupar? Por quê? Porque concluíram que quem não se preocupa é uma pessoa irresponsável, que apenas quem se preocupa é uma pessoa responsável e zelosa. Assim, o próprio samsara tornou-se algo natural, um hábito. E, portanto, se alguém não se preocupa, é considerado estranho ou irresponsável. Esse é o nosso padrão habitual de pensamento. O Vedanta chama isso de Viparita Bhavana. Essa Bhavana, noção ou atitude equivocada, surgiu devido à nossa ignorância fundamental sobre o eu. Assim,
Primeiro, identifico-me com Anatma, composto por corpo-mente. E a partir disso, estendo essa identificação à família, às posses, à posição social, etc. E então, permaneço em um constante estado de preocupação. O primeiro objetivo de Nididhyasana, portanto, é diluir esse Pancha Anatma Abhimana, a identificação com os 5 aspectos do Anatma. Como? Percebendo que cada um desses 5 Anatmas pertencem ao Anatma total. E esse Anatma total está sob o controle da lei do Karma, que é invisível. O Prarabdha é invisível. Seja o Prarabdha individual ou o Prarabdha familiar, ele é invisível. Assim, o Anatma está sob o controle do Karma, ou sob o controle de Bhagavan, por meio do Karma. Essa é a realidade do Anatma, um fato que não pode ser alterado. Portanto, devo aprender a dizer: estou pronto para aceitar o futuro do Pancha Anatma, à medida que ele se desenrola. Estou pronto para aceitar. Estou disposto a passar pelo que quer que ele traga. O Senhor Krishna diz: Tasmada pariharyarthe natvam shochitumaharase. Preocupar-se com situações sobre as quais não temos escolha é insensatez, pois não há como remediá-las. Portanto, a obsessão pelo Anatma, o Viparita Bhavana, deve ser atenuada. Chamam o grupo de 4 elementos de Anatma, Ahamkara, Mamakara, Raga e Dvesha, de Dushta Chatushtayam, os 4 ladrões da minha paz e felicidade. Devo aprender a lidar com eles. Por meio do Nididhyasana, devo aprender a manter-me distante como Atma e observar o Anatma e dizer: Matras Parshastu Kaunteya, Shitoshna Sukhadukadaha, Agama Paino Anityas Tantitiksha Swabharata. Assim, como Bhagavan concedeu imunidade natural ao corpo, ele também concedeu imunidade à mente. A titiksha, capacidade de suportar com equanimidade, existe na mente de todos, pronta para ser invocada. Da mesma forma que dizem, fortaleça sua imunidade, devemos fortalecer nossa imunidade invocando titiksha, que todos nós possuímos. Basta dizer, estou pronto. Não me importo com qualquer situação. Que aconteça o que tiver que acontecer, ó Bhagavan, de acordo com o karma passado. Preciso invocar titiksha e dizer, estou pronto. Tenho coragem para enfrentar meus medos, e tenho força para suportar a dor ou passar pelos prazeres. Assim, o primeiro objetivo de Nididhyasana é a dissolução da obsessão pelo Anatma, o não-eu. É por isso que, no famoso Nirvana Shatkam, de Shankaracharya, há um maravilhoso verso de Nididhyasana. Ele diz: Manobodhya Ahankara Chittani Naham, Nachashrotra Jive Nachagrana Netre, Nachavyoma Bhumir Natejo Navayhu, Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham. As 3 primeiras linhas destinam-se a remover a obsessão pelo Anatma, removendo a preocupação e o medo do futuro. E uma vez que pratico essa primeira parte da meditação, que é a remoção da obsessão pelo Anatma, a dissolução de Ahankara, ego, Mamankara, senso de posse, e Raga Dvesha, atração e aversão, bem como a dissolução do Dushta Chatushtayam, o quarteto de impurezas mentais. E então, na segunda parte da meditação, terei uma mente livre de preocupações, uma mente livre de obsessões, e disponível para invocar minha natureza essencial, Atma Swarupam, conforme compreendida através de Shravanam, que é a escuta ou estudo, e Mananam, a reflexão. E o que é essa natureza essencial? Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham. Assim, posso meditar Eu sou Atma, por trás do complexo corpo, mente e sentidos. Satchidananda Swarupaha Aham. E tenho outro privilégio. Posso meditar Eu mesmo sou Brahman. Sou eterno e onipresente.
aquele que sustenta e apoia todo o universo, e que nunca é afetado pelo universo. Matsthani sarvabhutani nachamasthani bhutani, disse o Senhor Krishna. Na meditação, eu repito o mesmo. Em mim, eu acolho todo o universo. Eu não rejeito o universo. Eu não tenho medo do universo. Eu não quero escapar do universo. Eu acolho alegremente o universo, porque o universo Mithya não pode me tocar. Como disse Vidyaranya Swami, que a nuvem de Maya faça chover os eventos Anatma, mas eu sou Chidakasha, a consciência infinita. Eu nunca sou afetado positiva ou negativamente pela nuvem ou pela chuva. Assim, eu vejo meu eu como substrato do universo. E não apenas isso, todas as glórias da criação são minhas. Elas pertencem a mim. Elas pertencem à minha Maya. Assim, Maya pertence a Brahman, e eu sou Brahman. Portanto, todas as vibhutis, ou glórias que o Senhor Krishna enumera no 10º capítulo, eu também posso enumerar, reivindicando-as como minhas. Tudo isso com base no ensinamento vedântico. As Upanishads estão repletas de Atma Jnanam, meditação sobre o eu, e Atma Vibhuti Jnanam, meditação sobre as glórias do eu. Há tantos shlokas. Shankaracharya também escreveu muitos shlokas de Nididhyasana. Se eu conseguir memorizar esses shlokas, ou pelo menos o seu significado, poderei, durante a meditação, desfrutar plenamente de Atma Vibhuti, a glória do Atma, tanto em sua forma nirguna quanto saguna. Assim, treino minha mente e reduzo a obsessão pelo Anatma, e aumento a consciência sobre Atma. Portanto, o que é Nididhyasana? É a redução da obsessão pelo Anatma. Mas, ao dizer redução da obsessão pelo Anatma, não quero dizer que se deva tornar indiferente às próprias responsabilidades, incluindo as familiares. O Vedanta jamais prega isso. Como indivíduo no mundo, continuo realizando tudo o que precisa ser feito. O que evito é a obsessão. É por isso que utilizo a palavra obsessão. Não ignoro minhas responsabilidades. Estou ciente de que devo cumprir meus deveres até a morte, de acordo com meu ashrama. Os sannyasis também têm seus deveres prescritos. O Senhor Krishna diz: dependendo do seu prarabdha, realize lokasangraha, ação para o bem-estar do mundo, de uma forma ou de outra. Assim, jamais prescrevemos a negligência em relação às responsabilidades. A ausência de preocupação não significa negligência do dever. Podemos perfeitamente cumprir nossos deveres sem nutrir preocupações. Isso é chamado de Jivan Mukti. A Bhagavad Gita trata desse assunto. E toda a Ashtavakra Gita trata de Jivan Mukti, libertação em vida para um grihasta, um chefe de família. Tudo isso indica que Jivan Mukti pode ser alcançado por qualquer pessoa, seja ela Samnyasi, Grihasta, Vanaprastha ou Brahmachari. Mas isso requer Nididhyasana, contemplação profunda, após Shravanam, a escuta ou estudo das Escrituras. Caso contrário, o conhecimento ficará em um canto, enquanto a obsessão continuará persistindo. Portanto, devemos realizar um longo Shravanam e Mananam, a reflexão, ainda mais longa, e também Nididhyasana, mais longo ainda. E se uma pessoa pratica esse Jnana Yoga, que consiste em Shravanam, Mananam e Nididhyasana, ela obterá o grande benefício de Jivan Mukti enquanto vive no mundo. Ela nunca será dominada pelo mundo. Apresento isso na forma de 5 cápsulas do Vedanta. Gostaria de apresentá-las aqui. A primeira: eu sou da natureza da consciência eterna que a tudo permeia. Sou da natureza da consciência, existência e felicidade eternas que a tudo permeiam. A segunda: eu sou a única fonte de paz, segurança e felicidade permanentes. O mundo pode oferecê-las, mas elas serão impermanentes.
Portanto, eu sou a única fonte de paz, segurança e felicidade permanentes. E a terceira, pela minha mera presença, eu confiro existência ao corpo material e através do corpo vivencio o mundo. Tameva bhantamanubhati sarvam tasya bhasa sarvamidam vibhati. A quarta, um ponto fundamental. Eu não sou afetado por nada que ocorra no mundo material ou no corpo material. Em suma, jamais sou afetado por qualquer evento que aconteça no anatma, o não-eu material. E a quinta, ao esquecer minha natureza real, transformo a vida em um fardo. Ao lembrar-me dela, transformo a vida em uma bênção. A preocupação e o medo saturam a mente comum, levando-a a preocupações. Ao ignorar minha natureza, transformo a vida em um fardo, e ao lembrar-me dela, ao invocá-la, transformo a vida em uma bênção. A vida inteira é uma oportunidade para contemplar minha glória, minha vibhuti. A vibhuti com atributos saguna e sem atributos nirguna. Como um jnani, posso atuar no mundo invocando meu estado de super acordado. A vida é uma oportunidade para reivindicar minha natureza de super acordado e desfrutar plenamente da minha glória como tal. Aham annam, aham amnam, aham annadaha, aham shlokakrite. Por meio de nididhyasana, pratico isso deliberadamente. Como a obsessão pelo anatma tornou-se um hábito, essa viparita bhavana, noção equivocada, não desaparece facilmente. Portanto, exige uma prática prolongada, até que ser feliz se torne algo natural para mim. Não há marcas de preocupação na testa, não há um rosto sombrio, é um rosto radiante. É por isso que sempre se atribui um nome como Swami Fulano de Tal Anandaha, indicando que Ananda, felicidade, bem-aventurança, predomina, e não a preocupação ou o medo. Shankaracharya diz que para um jnani, o universo inteiro é um local de recreação e descanso. Assim, Jnanam, o conhecimento, é o resultado de Shravanam e Mananam. E Jivan Mukti, a libertação em vida, que é o fruto do Jnana, é resultado de Nididhyasana. Portanto, o buscador espiritual deve completar esses 3 níveis ainda nesta vida, para que Jivan Mukti perdure por mais tempo. E para detalhes sobre Nididhyasana, é preciso consultar o texto original. Shankaracharya compôs muitos versos belíssimos. O verso seguinte, por si só, é profundo. Há 10 versos maravilhosos, do 254 ao 263. Nesses 10 versos, o Guru repete: Brahma Tattvamasi Bhavayatmani. Medite sobre a verdade de que você é Brahman. Ó estudante, abandone a obsessão pelo anatma e invoque sua natureza essencial como Brahman. Tat Brahmatvam Asi. Estes são shlokas muito apreciados por Swami Chinmayananda. Durante nosso curso em Sandipani, Swamiji nos levou ao Tapovan Kuti, em Uttarkashi, para um retiro espiritual de 40 dias. Naqueles 40 dias, Swamiji percorreu todo o Vivekachudamani em 3 ou 4 classes por dia. E quando chegávamos a esses versos, ele nos pedia que os memorizássemos. São versos muito importantes, pois a glória de Brahman é enumerada nesses 10 versos. Cada verso glorifica Brahman nas 3 primeiras linhas, e na quarta diz: que você reivindique essa glória como sua e a desfrute. Os detalhes estão ali. Agora, partindo do princípio de que o buscador já passou por isso e alcançou Jivan Mukti, a libertação em vida, depois disso, que tipo de vida ele poderá desfrutar? Esse Jivan Mukti Phalan, o fruto da libertação em vida, que veremos nos versos seguintes. O propósito desses versos é como um anúncio publicitário. Compre uma TV por 1000 rúpias e ganhe um desconto de 1000 rúpias. A palavra desconto aparece em letras grandes. E em letras bem miúdas escrevem: o restante você pode pagar em prestações por toda a vida. Similarmente, precisamos apresentar o Jivan Mukti Phalan.
Só assim o estudante se sentirá atraído. E então escrevemos: isso só é possível se você se empenhar, passando por Shravanam, Mananam e Nididhyasnam. Portanto, o Vedanta não se trata de mero intelectualismo. É algo muito, muito prático, pois oferece o maior benefício prático possível. Esse é o contexto para Shravana, Manana, Nididhyasnam. Agora entraremos no tópico Jivan Mukti Phalam, verso 83. Brahmatmanoho Shodhitayoho Ekabhava Vagahini Nirvikalpa Chachen Matra Vrittif Pragneti Kathyate Sustritasa Bhavedyasya Jivan Muktasa Uchate. Aqui, Acharya define Jivan Mukta. Este é um tema exclusivo do Advaita Vedanta, ou que nele se encontra primordialmente. Somente nós falamos sobre a libertação nesta vida, neste corpo. O Guru desafia: você pode experimentar e constatar por si mesmo. Em contrapartida, em todos os outros sistemas, especialmente os teológicos, não se aceita a libertação enquanto está vivo. Eles dizem que é preciso morrer. Essa é a primeira condição. Depois é preciso viajar e ir para algum loka, algum plano de existência. Somente lá se obteria a libertação. Já o Advaita Vedanta promete a libertação aqui e agora. Aquele Jnani que realiza as transações mundanas como alguém desperto e que desfruta a vida como um super acordado, esse desperto, aquele que é um Jnani, alguém que despertou plenamente, é chamado de Jiva Mukta, o liberado em vida. Ele está neste mundo, mas nunca está preso a ele. Ele habita o corpo, mas nunca fica limitado, nem mesmo por um corpo velho e doente. Nada pode prendê-lo. Quem é esse Jiva Mukta? Aquele que passou por Shravanam, Mananam e Nididhyasnam e obteve Atma Jnanam, o autoconhecimento, no qual está firmemente estabelecido. Ele está em Jnana Nishtha, firmeza no conhecimento, e ele é um Sthita Prajna, alguém de sabedoria estável. Inicialmente, por meio de Shravanam, ele obtém Jnanam, o conhecimento. Vritif Prajna eti Kathyate, uma frase muito significativa e técnica. O autoconhecimento deve ocorrer na forma de um pensamento que surge no intelecto. Isso significa que ele deve ocorrer durante Shravanam, quando o professor revela minha natureza real e meu intelecto está totalmente disponível. Tendo realizado Panchakosha Viveka, o discernimento dos 5 invólucros, devo reconhecer a mim mesmo como Atma, o princípio consciência auto-evidente. E em relação a esse Atma, o Guru transmite o conhecimento. Este Eu, Sakti Chaitanyam, a consciência testemunha, não está confinado ao corpo. Este Sakti Chaitanyam é Brahma Chaitanyam. E quando o professor transmite isso, devo receber esse conhecimento. E no próprio momento do Shravanam, devo afirmar Aham Brahma Asmi, eu sou Brahman. Vidyaranya diz no Panchadashi: Sarvatraiva Mahavakya Vicharad Aparokshadhihi. O conhecimento direto do eu surge a partir da investigação dos Mahavakyas. Aparokshajnanam, a compreensão direta de eu sou Brahman, Aham Brahmasmi, deve ocorrer no intelecto, na forma de um pensamento, enquanto realizamos Mahavakya Vichara, a investigação das grandes sentenças das Escrituras. Tudo isso com a ajuda do Guru. Assim, temos Shravana Ajnana Nivrittihi, Jnana Praptihi. Pela escuta ou estudo, ocorre a remoção da ignorância e a obtenção do conhecimento. Portanto, Shankaracharya afirma: Vritif Pranyeti Kathyate. Aqui, Vrittihi refere-se ao pensamento, eu sou Brahman. E Prajna iti Kathyate significa que ele é chamado de Prajna, ou Jnanam, conhecimento. E que tipo de Vritti é esse? Que tipo de pensamento é esse?
é Nirvikalpa cha Chinmatra. O termo Nirvikalpa descreve um pensamento composto por duas palavras, Aham, eu, e Brahman. Embora existam duas palavras, elas não se referem a duas coisas distintas. Referem-se a uma única consciência, indivisível, e que a tudo permeia. Por isso é chamado de Nirvikalpa Vritti Jnanam, um conhecimento na forma de pensamento, Vritti Jnanam, no qual não existe a dualidade sujeito-objeto. Não há dualidade entre eu e Brahman. Vikalpa significa divisão. Nirvikalpa significa sem divisão. É um conhecimento sem divisão. Também é chamado de Akhandakara Vritti, ou Nirvikalpa Vritti Jnanam. Nesse pensamento específico, existe o Vritti, eu sou Brahman, Aham Brahmasmi. Ao afirmar eu sou Brahman, a que se refere o eu? Refere-se a Brahman. O eu não se refere ao Anatma. Isso ocorre porque, por meio de Lakshana, o método de interpretação, removemos o componente de Maya, associado a Ishvara, e também o componente Shariratrayan, os três corpos, associados ao Jiva. Assim, chegamos a uma consciência comum. Portanto, o Vritti, ao qual ele se refere, é a consciência autoevidente e autoluminosa. Assim, ele diz, Chinmatra cha, é pura consciência. Chinmatra significa Chid Vishaya, tendo a consciência como conteúdo, e Chidakara, assumindo a forma da consciência. Isso se refere à consciência indivisível, sem objetificação. Eu não estou procurando a consciência, eu estou assumindo a consciência, aquela, graças à qual, e somente a ela, sou consciente também deste vritti, deste pensamento. E portanto, esse vritti, que é Nirvikalpa, livre de dualidade, e Chinmatra, pura consciência, é o vritti Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Ele é chamado de Vritti Jnanam, conhecimento na forma de um pensamento. Essa afirmação, eu sou Brahman, sem objetificação, é chamada de autoconhecimento. E como isso acontece? Brahmatmanoho Shodhitayoho. Após investigar o significado de Brahman e Atman, referidos pelas palavras Tat e Tvan, já vimos isso antes, não quero me estender. Em suma, analisar Ishvara e Jiva e chegar à sua Swarupa, natureza essencial, é o que se chama Shodhita, filtrar, refinar. A consciência que é filtrada de seus upadhis, as limitações, condicionamentos, Nirupadhika Chaitanyan, Ishvara e Jiva, despidos de seus atributos adventícios. Assim temos Brahma Atmanoho Shodhitayoho, Eka Bhava Avagahini. Esse Vritti Jnanam consiste em perceber a não diferença entre eles. Eka Bhava significa unidade ou não diferença entre a consciência Brahman, que a tudo permeia, e a consciência Atman, que se manifesta no complexo corpo, mente e sentidos. Avagahini significa compreender ou apreender. Em suma, é um vritti que apreende, compreende, como sendo a consciência indivisível, que abrange o interior e o exterior. Assim, o Vritti Jnanam, Aham Brahmasmi, é chamado de Prajna, sabedoria ou conhecimento direto. Isso é muito bom, sem dúvida, mas esse conhecimento, por si só, não confere Jivan Mukti. Você não deve parar em Shravanam. É preciso encontrar tempo para Mananam e, posteriormente, para Nididhyasanam. Portanto, necessitamos de tempo de qualidade e de uma mente livre de preocupações. Você precisa encontrar isso. Mesmo sendo um grihasta, um chefe de família, essa é sua tarefa. Dar desculpas não resolverá. Pode-se convencer o guru de que não se tem tempo, mas o estudante não obterá o benefício, e o guru não perde nada. Além disso, esse conhecimento deve ser libertado de dois tipos de obstáculos.
O primeiro obstáculo é a dúvida, um obstáculo intelectual. E o segundo obstáculo é Viparita Bhavana, o padrão de pensamento habitual. Assim, temos Samshaya, dúvida, e Viparyaya, também chamado de Viparita Bhavana. Esses são os dois obstáculos que nos impedem de obter o benefício de Jnanam. E o Jnanam se liberta desses dois obstáculos praticando o Mananam e Nididhyasanam. Aquele que concluiu o processo de Jnana Yoga e permanece naturalmente estabelecido nesse vritti, nesse estado mental, nessa percepção, não necessita mais de Nididhyasanam posteriormente. Esse estado está sempre presente, como o som de referência da tampura para um músico. Esse ensinamento da Shruti estará sempre ali. Pashyan Shrinvan Spresham Jigharam. Ao realizar isso, mesmo no meio de transações mundanas, evito obsessões pelo Anatma e mantenho a consciência no Eu, Atman. Assim como um ciclista, independentemente das manobras que realize, não perde de vista o centro de gravidade. Similarmente, este Jnani nunca perde de vista o seu centro de gravidade, Aham Brahmasmi. E aquele que alcançou tal conhecimento desimpedido é chamado de Jivan Mukta. Mais detalhes na próxima classe. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti